O paciente, quando chega no terceiro estágio do tratamento, ele já está com os centros de força mais harmonizados, já suportando mais doação de energia, já não se congestionam tão facilmente. Então, como que a gente inicia o TDM3? No TDM2, lembra que a gente começava fazendo o alinhamento e depois o tato. Já no TDM3, a gente já supõe ou a gente já define que o paciente já está mais estabilizado, mais equilibrado. Então a gente quer ver como é que ele está chegando aqui para o tratamento. Passou a semana, chegou aqui, vamos ver como é que está o centro de força. Por isso, a gente entra em relação magnética com o paciente e aí a gente já começa com o tato. Então, já vamos fazendo o tato nos centros de força principais para poder identificar qual o centro de força está desarmonizado além do esplênico. O esplênico continua sendo o foco do tratamento. O tratamento da depressão é totalmente baseado na harmonização do eixo esplênico através do centro de força esplênico. O eixo esplênico pega todos esses órgãos aqui de filtragem, né? Desde o baço, fígado, rim, pâncreas e tudo mais, né? Então, a gente faz o tato para poder identificar qual centro de força está desarmonizado. Então, iniciamos pelo tato e aí já vamos direto para o longitudinal, tá? Um dispersivo geral em todos os chakras, sempre dos níveis ativante e acalmante. Fizemos o longitudinal, a gente repete o tato para ver se aquele centro de força que a gente identificou continua sendo aquele que está desarmonizado. Pode ser um centro de força ou pode ser um órgão também, viu? Não necessariamente só o centro de força. Quando a gente vai fazer o tato, a gente tateia todo o corpo do paciente. Identificamos, confirmou que é um centro de força. Vamos supor que nesse caso aqui é o laríngeo, tá? Identifiquei que o laríngeo está desarmonizado. Ok, vou lá, continuo fazendo o longitudinal, ativante, calmante e já venho para o esplênico, ativante, calmante. Aqui é absolutamente igual ao TDM2, não tem nenhuma diferença. Aí a gente intercala com os longitudinais e aí essa sequência de transversal no esplênico com longitudinal, a gente repete essa sequência aí umas 3, 4 vezes. Depois disso, a gente vai iniciar a respiração diafragmática, tá? Então a gente informa o paciente que a gente vai iniciar a respiração, ele também vai fazer a respiração no momento que a gente, e aí a gente começa a fazer o transversal, ativante, calmante, junto com a respiração. A gente faz uma sequência de 5 vezes e aí já avisa o paciente, ó, tá bom, pode parar aqui. Aí a gente vai dar andamento no resto da sequência. Voltamos aqui para o longitudinal e aí a gente vai começar a energização do esplênico. Tá? No TDM2 a gente fazia pequenas imposições, né? Porque estava começando a receber doação direto no centro de força. Então a gente fazia pequenas doações. Já no TDM3, como ele já está mais estabilizado, então a gente amplia essa doação de energia. Tá? Depois de umas 3 semanas, umas 3 sessões do TDM3,
ele já está mais preparado para receber mais energia. E aí a gente vem com o impacto, com uma imposição por impacto. Então, a gente faz isso e, na sequência, o transversal, de ativante a calmante, tá? Se você tiver alguma insegurança em fazer a imposição com impacto, com medo de bater no paciente, pode fazer o circular, tá? No sentido horário, certo, Celeste? Né? Vamos fazer o circular. A gente vai fazer a imposição tanto no esplênico como no outro centro de força que a gente identificou também desarmonizado, tá? A gente vai fazer por impacto também, exceto se esse outro centro de força for de média ou alta frequência. Como a gente identificou o laríngeo aqui, nesse exemplo que eu estou dando, como a gente identificou o laríngeo como sendo o centro de força desarmonizado, nós não podemos fazer impacto. Porque centros de força de frequência intermediária para alta frequência, se a gente fizer por impacto, como eles têm uma frequência maior, eles são mais sensíveis, você vai congestionar o centro de força. Então a gente faz só imposição. Imposição e, óbvio, o transversal, tá? Então fiz a imposição ativante, fiz o transversal ativante. Fiz a imposição calmante, eu faço o transversal calmante, tá? E aí o resto, mesma coisa TDM2. Sequência aqui de alinhamentos, aí eu venho para o conjugado, né? Imposição no coronário e longitudinal com a mão esquerda. Venho para o coronário e faço o transversal porque eu fiz a imposição, né? E aí termino essa fase com o longitudinal de ativante até calmante. Lembrando que no livro do Jacó, ele faz tudo isso com o paciente de bruço e depois ele vira o paciente. Aqui a gente faz diferente. A gente faz toda a parte frontal e depois a gente coloca o paciente em pé e trata da parte dorsal, tá? Longitudinal, de ativante até calmante, transversal no reverso do esplênico, de ativante até calmante, umas 3 ou 4 vezes essa sequência, e depois a gente vai fazer um pouco aqui no humeral, ativante e calmante, no básico, ativante e calmante, e conclui com longitudinal. Por fim, a gente vai fazer o perpendicular, que é para finalizar o tratamento. Aí o paciente senta e a gente vai magnetizar a água para voltar a próxima semana. Tá bom? Ok? Obrigado, hein?